Salve, meus amigos. Hoje nós vamos falar aqui no canal de novo sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, que está completando 100 anos agora, né? Completou 100 anos ontem, dia 13 de fevereiro. Tá aí, é o segundo vídeo aqui da série que a gente está fazendo comemorativa desse evento importantíssimo da história do Brasil, que é, né, a Semana de Arte Moderna. Tá? No primeiro vídeo a gente falou sobre o evento especificamente lá, algumas características, né, algumas ponderações a respeito, e também sobre a obra do Oswald de Andrade, né, a Antropofagia, né, e os manifestos, né, o Manifesto da Poesia para o Brasil e o Manifesto da Antropofagia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Macunaíma, do Mário de Andrade, que é a outra das grandes obras daquele período, né, que ficaram marcadas aí na literatura brasileira até hoje e que ainda vão durar bastante, com certeza, né? E no terceiro vídeo nós vamos fazer uma reflexão crítica aqui sobre esse evento, sobre alguns deslocamentos que aconteceram na arte e no comportamento brasileiro a partir, né, do surgimento desse evento, né? E, ao mesmo tempo, algumas conexões que ele pode vir a construir com o mundo atual, né? Porque tem uma relevância muito grande, a gente vai ver qual é quando chegar o próximo vídeo, tá? Então, o Macunaíma está aqui, essa obra do Mário de Andrade. Eu tenho uma edição bem antiga aqui, essa edição é antiga, mas o livro é fantástico, é uma história interessantíssima, né? E, para quem não conhece, né, rapidamente resumindo, conta a história de um rapaz, Macunaíma, que ele recebe de presente uma pedrinha preciosa, chamada Muiraquitã, né? E aí, de repente, essa pedrinha é roubada. Ele perde a pedrinha preciosa dele. E aí ele corre atrás, né? Ele vai, né, sai da cidade dele, enfim, vai atrás do tal ladrão da pedrinha, que é um fazendeiro chamado Venceslau Pietro Petra, né? E aí tem várias aventuras e desventuras pelo romance e tudo mais, né? Que o Mário de Andrade classificou como rapsódia, né? Que é essa composição musical popular e tudo mais. E o livro vai se encaminhando e a gente pode traçar, até a título de resumo mesmo, né, 3 elementos que são mais importantes que comparecem nessa obra. O elemento da preguiça, que é uma característica muito comum do Macunaíma. O elemento da malandragem, né, ele também é muito malandro ali, tanto no bom como no mau sentido, né, e a tentativa que o livro faz de estabelecer uma linguagem literária brasileira em oposição às exigências, né, da literatura e da linguagem de Portugal. Tá? Então, enfim, é um romance muito interessante e que abre várias janelas de reflexão para que a gente possa pensar o nosso país. Tá bom? E aí, existe uma que a gente chama de fortuna crítica, né, com uma quantidade gigantesca de trabalhos sobre o Macunaíma e, ao mesmo tempo, trazendo ele para dentro da reflexão para a gente poder pensar melhor o Brasil, né? Ou melhor, 3 reflexões muito interessantes sobre o Macunaíma a gente encontra nesse livro aqui, que é O Veneno Remédio, do José Miguel Wisnik. Tá? É um livro sensacional esse livro aqui, né? Quem olha acha que futebol e tudo mais, não, mas é um livro que fala sobre tudo, né? Traça um retrato do Brasil no século XX importantíssimo, né? A partir das conexões do país com o futebol. E, enfim, ele cita o Macunaíma aqui nesse contexto, em mais ou menos 3 situações específicas, né? Na página 419, tá? Ele fala... 418, 419, tá? Ele lista o que seria uma ambivalência constitutiva do personagem, tá? E aí ele escreve exatamente o seguinte, ó: é exatamente esse também o cerne agônico do Macunaíma, cujo herói é irresponsável, mentiroso, casuísta, inconsequente, incapaz de sustentar projeto, ao mesmo tempo em que é plástico, versátil, adaptativo, inteligente, criativo e tragicamente único, né?
Ou seja, ele está falando de uma certa ambivalência constitutiva ali do personagem, que seria, como acreditam muitos pesquisadores, muitos estudiosos, uma espécie de ambivalência estrutural do próprio brasileiro, né? Isso também é uma questão a ser debatida em outros vídeos aí, né? Porque é uma questão muito importante. E nós temos mais duas ponderações que ele faz aqui que são muito interessantes. Uma delas associando o Garrincha ao Macunaíma, né? A história pessoal do Garrincha com a história do Macunaíma, tá? E, enfim, então são essas duas, né? Quando ele fala da ambivalência, quando ele fala do Garrincha, e tem uma terceira, que é quando ele fala do que ele chama, essa é a melhor, né? Que ele chama de ciclo macunaímico do futebol brasileiro, né? O que seria esse ciclo macunaímico do futebol brasileiro? O Brasil perde a Copa de 50 em casa para o Uruguai, quer dizer, perdeu a sua pedrinha Muraquitã, né? E começa a correr atrás para poder recuperar o tempo perdido e construir o seu caminho no seu mundo, tá? E aí vai ganhando, né? Ganha a Copa de 58, ganha a Copa de 62, perde a de 66, ganha de 70, e aí recupera a Muraquitã nessa perspectiva do Wisnik, né? Ainda que a estátua, né, da Copa tenha sido roubada de novo depois, quer dizer, então acaba que fica até a vida e a ficção, aí, o cotidiano e a ficção, né, ficam se entrelaçando, de certa forma, né? Então, esse livro é muito interessante do Wisnik, deixa eu ver o tempo aqui, esse livro é muito interessante do Wisnik e vale muito a pena, e com certeza a gente vai fazer vídeos aqui só sobre ele, né, falando sobre vários detalhes dessa obra aqui, porque é uma obra muito rica, tá? Então vamos para a próxima aqui. Nós temos esse livrinho aqui também, que chama-se... Esse aqui também é um livro sensacional, né? A República Mundial das Letras, de uma pensadora francesa chamada Pascale Casanova, que foi aluna do Pierre Bourdieu, né? Pensador francês também, tá? A República Mundial das Letras conta, né? Eu vou falar aqui também um resuminho rápido, porque a gente vai falar muito desse livro também em outros vídeos, né? Porque ele merece também. Mas enfim, um resumo rápido da obra é que ela fala sobre, ela faz uma análise meio que geoliterária do mundo, né? Pensando no papel de cada nação nesse contexto, né? E aí ela chega, evidentemente, na perspectiva de que Paris seria essa capital mundial das letras, né? E que os países, né, e aí cercada por um grupo de países que são ali importantes, mas que não são a capital, né, como a Alemanha, por exemplo, como enfim, a Inglaterra e tal, né? E também os países periféricos tentando ganhar espaço nesse terreno aí de guerras porque envolve inclusive tradução e tal. Enfim, é um livro muito interessante, tá? E um dos maiores baratos desse livro é que ela tem um capítulo só sobre o Macunaíma, né? Por quê? Porque ela fez um estudo sobre vários casos de literaturas periféricas, né? Incluiu o Brasil nesse estudo, vai saber por quê, né? Mas o fato é que ela decidiu fazer isso, né? E quando você cria, né? Quando você conecta as ideias do que ela está passando ali, né? Você percebe aonde ela quer chegar, né? Que existe a tentativa de constituir uma linguagem, uma língua, uma literatura essencialmente brasileira em oposição às imposições, né, de Portugal na linguagem do nosso país, né? E aí ela intitula justamente o capítulo como Macunaíma, o Anti-Camões, né? Que é muito interessante porque é exatamente isso, né? A construção dos modernistas era no sentido de se livrar dessas influências, né, da metrópole, né, do colonizador, etc. e tal, e construir um discurso próprio a partir disso, né? Essa é uma das questões levantadas por ela aqui. Agora tem uma outra também que eu achei interessante aqui de ponderar, né, de separar para falar com vocês, né, que está aonde aqui? Está na 44, né, na 344. Em cima dessa questão de perceber essa origem de um deslocamento de língua ali, né, de linguagem e tudo mais,
quando ela começa a falar sobre o Macunaíma, em determinado momento ela associa a experiência do modernismo brasileiro, especialmente com o Macunaíma e com o Oswald de Andrade, ao surgimento do francês original e da estrutura de país montada pelo Joaquim du Bellay, né, na Pléiade, que vai constituir ali a França como um país voltado para as letras, etc. e tal. Quer dizer, é muito interessante porque foi uma tentativa de fato que foi feita pelos artistas brasileiros da Semana de Arte Moderna, mesmo que não tenha tido muito eco na época, né? Mas a coisa foi caminhando nesse sentido de ampliar, e a gente vai ver isso no próximo vídeo também, quando a gente falar a respeito, né, das consequências da Semana de Arte Moderna, tá? Mas o fato é que existe um capítulo aqui inteiro sobre Macunaíma nesse contexto de estudar, de pesquisar e tal, a importância de certos autores e de certas linhas de pensamento também na história da filosofia, né? da literatura, e a gente vai, né, vai lendo o livro e vai acompanhando aqui esse processo, tá? E então fica a dica aqui, né, de novo para vocês, deixa eu ver aqui o tempo, a República Mundial das Letras, tá? Um capítulo chamado Macunaíma, o Anti-Camões, só para vocês terem uma ideia, tá na página 343, beleza? Então, partamos aqui para a nossa próxima questão, né? Uma das questões mais importantes, como eu coloquei no início, né? Uma das 3 questões mais importantes tem a ver com o lance da malandragem, porque o Macunaíma é isso, é um personagem malandro, né? Que vai se virando ali para resolver questões, e a malandragem tem uma certa ambivalência também, essa questão, né? Porque como o Wisnik colocou no livro dele, existe uma ambivalência de base no comportamento do Macunaíma, né? E aí, em contrapartida, ele associa isso ao comportamento brasileiro também, que é uma criatividade pulsante, né, de se virar nas questões e tudo mais, mas isso acaba gerando, né, sem a pessoa perceber, enfim, ou até percebendo, né, porque essas questões também não são tão evidentes, né, não são não dá para dizer que é sempre inconsciente, sempre, né, irrefletido e tudo mais, né? Mas acontece também disso gerar, por exemplo, uma dificuldade de estabelecer projetos de médio e longo prazo, o que tem nitidamente atrapalhado o Brasil na sua história, né? E a gente fica aí como um eterno país do futuro, que acaba um futuro que não chega nunca, porque a gente fica muito preso nessa ambivalência, né? Essa é a tese de muitos autores aí do Brasil. E, enfim, nesse caso específico da malandragem, tem uma outra referência muito boa aqui, que é esse livrinho do Roberto da Mata, O que faz o Brasil Brasil. Tá? E ele fala aqui, né, sobre a questão da malandragem, o jeitinho brasileiro, né, na sua inteira ambivalência, né, de ser uma coisa que às vezes ajuda e em outras atrapalha, né? Então o livro também esse artigo é muito interessante, esse livro é rapidinho de ler, muito bom, né, um livro muito bom do Roberto da Mata, tá? E ele fala sobre essa questão da malandragem. Ainda nessa questão da malandragem, vale citar um outro trabalho que eu não tenho aqui nem em livro, que eu tenho só em PDF no computador, por isso que eu não estou mostrando aqui para vocês, mas que se chama Dialética da Malandragem, que é um texto do Antônio Cândido, né, sobre essa questão, tá? E ele faz uma análise desse romance aqui, né, dentre outras coisas, ele faz uma análise desse romance, que é o Memórias no Sargento de Milícias, né, para poder pensar a questão da malandragem nesse contexto aqui, tá? Então o texto do Antônio Cândido é muito bom, vale muito a pena também, está dentro dessa discussão sobre o que é a malandragem, né? E a gente tem, na verdade, um personagem fantástico aí na história dos quadrinhos também, que é um brasileiro malandro horrores, né? Que é esse amigo nosso aqui, ó, né? O Zé Carioca, tá vendo? Nessa ediçãozinha aqui, que é o primeiro número do almanac dele, né, de 1986, né? E o Zé Carioca encantando a gente aí já há décadas, né? Com a sua malandragem, que às vezes é produtiva, às vezes não, né? E ele representa muito bem essa ambivalência do brasileiro aqui nessa revista, tá? E por último, vale citar esse trabalho aqui muito interessante também do Pedro Duarte, chamado A Palavra Modernista,
tá? No qual ele vai refletir a questão dos manifestos, né, do modernismo brasileiro, né? Porque, de certa forma, o Macunaíma é também um manifesto, né? E ele tem um capítulo aqui só sobre Macunaíma, tá? Que, deixa eu ver aqui, que está na página 181, Incoerência Flexível de Macunaíma, né? E aí ele aponta várias questões interessantes aqui nesse livro, né? E, enfim, fala sobre a preguiça também. E vai falando, né? E ele pondera algumas questões interessantes aqui, né, que eu gostaria de trocar com vocês, tá? Ele fala, por exemplo, tá? Ele situa, na verdade, porque qual é a questão, né? O Mário de Andrade deu entrevistas dizendo, afirmando que ele tinha copiado um monte de coisa no Macunaíma, né? Da mesma maneira que está proposto no Manifesto Antropófago do Oswald de Andrade. Mas copiar não no sentido de reproduzir igualzinho, né? No sentido de devorar e transformar numa terceira coisa, exatamente como sugere o Oswald no seu manifesto, entende? Então, é uma das questões que o Pedro Duarte levanta nesse livro aqui, né, nesse capítulo, que são realmente interessantes, né? E ele vai falando sobre várias coisas e tal, né? E diz também que o Mário de Andrade queria satirizar o Brasil por meio dele mesmo, né? Ao construir a história. E eu acho que é uma história, assim, que representa de fato muito bem o que é o Brasil, né? Enfim, aqui só para vocês terem de novo uma ideia aí, tá? A palavra modernista, tá aqui do Pedro Duarte. Também vai falar mais sobre esse livro aqui em outras ocasiões, talvez até no próximo vídeo. Mas enfim, é um trabalho que ajuda muito também a gente a entender essa importância dos manifestos naquele evento lá. Beleza? Então, acho que sobre o Macunaíma é isso que a gente pode falar, né? É um personagem importantíssimo da história do Brasil, né? Que carrega essas características ambivalentes da preguiça, ao mesmo tempo da capacidade de se virar e tal para resolver as coisas. E isso é muito importante, né? Porque isso mostra para a gente um retrato do que é o brasileiro, né? E do que é, ou melhor, do que é o brasileiro médio, né? Porque existem também diferenças nesse contexto e tudo mais, cada vez mais diferenças, né? Na medida em que aumenta o contato com outros países, né? Então, é isso, pessoal. Então, no vídeo de hoje a gente falou sobre o Macunaíma, né? Que é esse personagem importantíssimo. Acho que não falta nada a mostrar para vocês aqui, eu mostrei tudo, né? Tá aqui, mostrei tudo, só para conferir mesmo. E então agora a gente terminou o Oswald de Andrade, terminamos o Macunaíma também. E no próximo vídeo nós vamos fazer uma reflexão ampla aqui sobre algumas consequências importantes da Semana de Arte Moderna e também associar com as discussões políticas e inclusive teóricas e reflexivas filosóficas que existem no Brasil atual e que tem conexão veemente com essa situação, né, que a gente tem vivido, né? Então, assim, esse próximo vídeo vai ficar para fazer essa conexão, né? E vão aparecer autores aqui importantes que eu acho que vocês vão gostar, tá? Mas enfim, de resto eu acho que é isso, tá? O resumo do Macunaíma tá feito e eu espero que vocês gostem, né? Espero que vocês curtam o vídeo, compartilhem, né? Se inscrevam no canal e a gente vai se falando aí. No próximo vídeo a gente se encontra de novo para falar mais um pouquinho sobre a Semana de Arte Moderna e fechar essa trilogia, tá bom? Grande abraço a todos aí e até a próxima.